Beleza, então, Rafael, vamos lá. Então, aí, para a gente estar realizando os processos, né, de abertura de ordem de serviço, né, a gente vai ter um perfil também aqui, tá? Que se chama gestão de iOS, tá? Vocês podem ver aqui. Então, eu vou utilizar ele para executar meu processo. Então, vou selecionar o perfil. E aí, eu vou ter somente uma função que se chama gestão de ordem de serviço, tá? Então, vou clicar na função. E aqui o sistema traz um filtro inicial, onde é que eu posso estar utilizando para filtrar todas as ordens de serviço, né? No momento que vocês abrirem a ordem de serviço, vocês vão utilizar esse filtro para verificar o andamento, né? Se foi finalizada, se foi solucionada a ordem de serviço, né? Então, vocês podem estar utilizando esse filtro para vocês estarem localizando essa ordem de serviço que foi aberta. Então, daí, primeiramente aqui tem uns campos, né, que a gente pode trabalhar para estar localizando a ordem de serviço. A gente pode digitar o número dela aqui. Quando vocês tiverem o número da ordem de serviço e quer ser mais específica para localizar determinada ordem de serviço, eu posso digitar o número dela. Mas então tem outras formas de buscar também quem é a pessoa solicitante, né? Então eu posso estar buscando ali por um determinado solicitante, aí o sistema vai me apresentar ordem de serviços referente a esse solicitante, né? Por um setor de atendimento, vocês podem estar filtrando todas as ordens de serviço por determinado setor de atendimento, né? Por determinada também classificação, então quero consultar somente as ordens de serviço que tem a classificação de defeito, ou então dúvida, solicitação ou sugestão. Então fica disponível essas classificações para vocês estarem filtrando. Pode filtrar por uma determinada também prioridade, tá? Se vai ser emergência, urgente. E aí fica a critério de definir qual é o nível de prioridade, tá? Algum usuário executor, né? Daí mais embaixo, eu posso também fazer uma busca, por exemplo, por uma descrição dali da ordem de serviço, né? Posso digitar apenas uma palavra-chave, daí quando eu filtrar, o sistema vai me trazer todas as ordens de serviço de acordo com essa palavra que eu estou buscando, né? Que seja aqui na descrição ou então aqui no detalhamento, né, do dano dessa ordem de serviço. Então, eu posso estar utilizando esses campos para estar localizando essa ordem de serviço, né? E daí, os status eu posso considerar aqui, eu quero filtrar somente as que estão abertas, que estão em processo, ou somente as encerradas, né? Ou então, de forma geral, eu posso filtrar todas ou todas, desconsiderando ali as encerradas, né? Posso utilizar aqui o período, tá? Qual é o período que eu vou filtrar? Então, eu quero ver todas desde o início do mês de agosto até a data de hoje. Eu quero verificar todas as ordens de serviços que foram abertas. E aqui no campo solicitante também eu poderia selecionar que o solicitante seria o próprio usuário logado no sistema, né? Então, se eu coloco o sistema vai trazer ali o próprio usuário para estar filtrando. Então, inicialmente, eu posso utilizar esses filtros para localizar a ordem de serviço, mas somente para consultar. Como é que eu faço para criar a minha ordem de serviço, né? Então, a gente viu aí a utilidade do filtro. Para eu estar criando uma ordem de serviço na função gestão de ordem de serviços, basta eu clicar aqui, né, nesse campo vazio aqui, com o botão direito, vai me trazer as opções, né? Então, para eu estar criando uma nova ordem de serviço, eu vou utilizar a opção nova ordem de serviço. Então, basta eu clicar aqui, a origem vai ser manutenção, eu posso confirmar. Beleza? Feito isso, o sistema ele automaticamente já vai gerar um número de ordem de serviço, tá? Esse número ele é gerado automaticamente quando eu crio ali, eu inicio a criação da ordem de serviço, tá?
Posso colocar aqui, é um campo obrigatório, seguindo esse campo obrigatório, a função para onde eu vou abrir, né? Então, eu estou com algum problema na função administração de estoque, ou então ali na função que a gente viu, gestão da agenda cirúrgica, né? Que a gente viu sobre os agendamentos. Então, posso definir qual a função que eu estou tendo problema, que eu tenho problema, né? E daí o sistema automaticamente já carrega ali dados do solicitante, da localização por padrão TASI e o equipamento, tá? Ele já traz por padrão, então não precisa alterar, essa já está configurada para a gente estar utilizando essas ordens de serviços, né? De forma padronizada para que futuramente ela seja atendida exatamente através dessa localização e equipamento. A classificação que eu vou considerar para essa ordem de serviço, se ela vai ser uma solicitação, eu estou solicitando algum ajuste no processo, né? Ou então eu estou com dúvida em algum processo. Então vai ser muito importante trabalhar com a classificação, ou então se vocês identificarem algum defeito no sistema, que acho que considera que é defeito, vocês podem informar a classificação defeito, e aí no título, que seria a descrição, você informar, né? Então, se colocar defeito, um exemplo, defeito ao selecionar o PME no agendamento. E aí no dano, você vai detalhar, né, esse problema, esse defeito. Então, pode complementar. Beleza. Daí você detalhou o dano, pode seguir, né? E aí você pode informar o número de contato do seu telefone. Daí já vem ali automaticamente também configurado o sistema grupo de planejamento e grupo de trabalho, que corresponde a essa abertura de ordem de serviços. E aí os status inicial dessa ordem de serviço, ela vai ficar como aberta. E daí, quando ela começar a ser atendida, quando ela iniciar o atendimento, ela vai ficar em processo até que ela esteja ali com o status final de encerrado, tá? Então, o estágio do processo, eu vou iniciar, ou então colocar aqui enviado para Gás, né? Que a Gás que vai ficar responsável de realizar esses atendimentos das ordens de serviço, tá? Então, posso colocar enviado para Gás. E aí, os outros campos, eles vão ser preenchidos de acordo com as etapas, de acordo com a execução, o andamento dessa ordem de serviço, tá? Por exemplo, aqui, início previsto, né? Início real, que foi iniciado. Ali, o atendimento, né? E a data fim dessa ordem de serviço. No mais, eu posso estar salvando, tá? Salvei aqui, agora eu tenho aqui os dados iniciais, tá? Da minha ordem de serviço, vou gerar do número 15. E aí, eu tenho uma ação do botão direito aqui, eu tenho aqui, ó, gerar histórico dano OS, ou seja, ele vai criar um histórico referente ao dano que eu descrevi aqui. Então, se eu utilizo aqui botão direito, gerar histórico dano OS, vou colocar aqui o tipo de histórico, informações complementares ou relevantes, e vou confirmar. Histórico gerado com sucesso, ok. E daí eu já tenho um histórico, né, inicial para essa ordem de serviço, com o dano que eu detalhei aqui. Eu posso definir também anexos, né? Então, como eu relatei lá que o sistema está gerando erro, então eu posso mostrar na tela, né, anexar algum tipo de arquivo. Basta selecionar ali um arquivo. Beleza. Então, visualizo, coloquei o anexo do problema, né?
Isso aqui vai ficar disponível já para o pessoal da Gás. E no mais, eu vou ter aqui os históricos, quando eles responderem a minha ordem de serviço, vocês vão acompanhar a ordem de serviço através do histórico e também do estágio da ordem de serviço, né? Quando vocês filtrarem essa ordem de serviços, vocês vão acompanhar o andamento dela, né? Através dos estágios e também dos históricos, né? Então, no mais, é bem de forma simples para você estar criando, tá? E aí, uma vez já finalizada essa ordem de serviço, solucionada essa ordem de serviço, vocês vão alterar a ordem de serviço para encerrada, para ter o controle de encerramento, né? Então, eu começo ali, né, a criação da ordem de serviço com status inicial em aberto, e no momento que essa OS ela for solucionada, eu devo encerrar, tá? Então, eu vou ter essas ações de abrir e também de encerrar essas ordens de serviço, tá? Então, agora vamos filtrar essa ordem de serviço aqui que a gente criou, né? Então, eu criei, informei a função, informei a descrição dessa ordem de serviço, o dano, complementei com histórico, eu posso complementar mais histórico, por exemplo, se tiver ali algum atraso, por exemplo, algum retorno. Então, solicito urgência. Posso estar complementando, formando tipo de histórico e salvando. Daí, toda vez que eu libero esse histórico, o pessoal que vai apoiar no atendimento dessa ordem de serviço, ele vai visualizar lá, tá? Chega até uma mensagem, uma notificação para eles também, que são executores. Então, daí, a gente tem agora a ordem de serviço 15, vamos tentar agora consultar ela, né, ali no filtro inicial da função gestão de ordem de serviço. Deixa eu tentar consultar ela aqui. Vou localizar toda essa encerrada, vou considerar também ali período de hoje, na data de hoje, vou filtrar de forma geral. Então aqui, ó, como vocês podem ver, o sistema já traz 3 ordens de serviço, foram abertas, né? E daí eu consigo ver a descrição dessa ordem de serviço, aqui, descrição do dano, né? Cadê mais aqui? Eu tenho função, qual função é? Aberta, estágio atual. E é isso. Eu consigo ver a pessoa solicitante, né? A classificação, consigo ver esses dados, né? Referente à OS. E daí, qual função e o dano que é o principal. Então, consigo navegar entre elas e estar visualizando tanto o dano, também eu consigo acompanhar aqui também os históricos, né? Do andamento dessa ordem de serviço. Se tem a necessidade também, eu vou ter disponível ali anexo para estar visualizando o documento que foi vinculado a essa ordem de serviço, tá? E quando essa ordem, né, reforçando aqui, ela for concluída, for selecionada, não esquecer, né, que a gente vê que o status da ordem está como aberto, e depois que ela iniciar o atendimento, ela vai ficar em processo, para depois que, quando for concluída, vocês estarem finalizando e salvando essa ordem de serviço para que possa atualizar lá os estágios.